Os países do G5+, Alemanha, França, Itália, Espanha, Reino Unido e Polônia, anunciaram sua disposição de intensificar a pressão sancionatória sobre a Rússia. Em uma declaração conjunta, os ministros das Relações Exteriores dos 6 países garantiram que usariam todas as ferramentas à sua disposição para impedir a Federação Russa de continuar a guerra contra a Ucrânia. Além disso, confirmaram que os ativos russos nos países ocidentais devem permanecer congelados. Continuamos comprometidos com o apoio à reconstrução e recuperação da Ucrânia, em coordenação com nossos parceiros internacionais. Reiteramos que os ativos russos devem permanecer congelados até que a Rússia cesse a guerra agressiva contra a Ucrânia e compense os danos causados. Do comunicado conjunto dos ministros das Relações Exteriores do G5+, no site do MRE da Alemanha, Os países da União Europeia chegaram a uma conclusão semelhante na cúpula da União Europeia em 20 de março. No entanto, a Ucrânia continua insistindo na necessidade de confiscar os ativos russos. O presidente Volodymyr Zelensky acredita que a apreensão dos ativos deve ocorrer em breve, pois após o possível fim da guerra, tal oportunidade pode não existir mais. O mais seguro é pegar esses ativos congelados e usá-los para reconstruir o que a Rússia destruiu. A logística, o exército, a construção de abrigos antibombas para crianças, em escolas, universidades, hospitais. E há muito o que fazer. Eu acredito que, se não encontrarmos uma maneira não apenas de congelar, mas também de confiscar esses recursos, pode ser que, após o fim da guerra, ainda tenhamos que lutar com os russos por esses ativos. Então, para não termos que lutar depois, devemos tomá-los enquanto a oportunidade ainda existe. As maiores objeções à confiscação dos ativos russos vêm de Berlim e Bruxelas. Entre seus argumentos contrários estão questões jurídicas, como o fato de os ativos estarem protegidos por imunidade soberana, e questões de mercado, como preocupações sobre a estabilidade do euro e o clima de investimentos na União Europeia. há uma solução simples que resolve todos esses problemas. A Europa precisa usar o argumento de medidas contra controle e retirar os ativos da jurisdição de Moscou. Isso pode ser feito transferindo-os para um novo instrumento criado na Bélgica, sob supervisão da União Europeia, e transferindo a propriedade legal desses ativos para um fundo fiduciário em benefício da Ucrânia. O importante é que os ativos não serão transferidos diretamente para a Ucrânia, mas serão usados para criar uma fonte constante de receita para apoiar suas compras de defesa e necessidades financeiras correntes. De artigo de Kinga Hedlowska e Tom Keating, diretores do Centro Europeu de Finanças e Segurança e do Centro de Estudos de Crimes Financeiros e Segurança do Instituto Real de Serviços Unidos para o Político. A favor da confiscação dos ativos russos e de sua utilização para as necessidades da Ucrânia estão a Polônia, a República Tcheca, os países bálticos e o norte da Europa. O ministro das Relações Exteriores da Lituânia, Kęstutis Mažeika, afirmou que os recursos congelados podem ser usados como uma alavanca de pressão contra Moscou, que sabota os esforços para avançar em direção à paz. Falando sobre os russos, acreditamos nas medidas e nos precedentes que já funcionaram antes. Poder militar firme, uso de restrições econômicas, sanções e o uso de ativos congelados como uma alavanca. E se este for o primeiro caso na história em que a Rússia se comporta de maneira diferente, eu ficarei muito surpreso. Kęstutis Budrys, ministro das Relações Exteriores da Lituânia, em entrevista ao RBC Ukraine. Em 2022, após o início da invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia, os países do G7 congelaram ativos do Banco Central da Federação Russa, no valor total de quase 300 bilhões de euros. Esses ativos estão guardados em instituições financeiras ao redor do mundo e geram receita. Atualmente, os Estados Unidos, a União Europeia, o Reino Unido, o Canadá e o Japão estão utilizando esses ativos como garantia para um empréstimo à Ucrânia no valor de 45 bilhões de euros. No entanto, até novembro de 2024, o valor total dos danos diretos à infraestrutura ucraniana causados pela Rússia já era de cerca de 170 bilhões de dólares, conforme informado pela Escola de Economia de Kiev. Valeria Nekipelova, para o canal Freedom.